protagonista derrotar o antagonista. E muitas vezes a derrota significa a morte. Isso faz parte da natureza humana. O Código de Hammurabi diz o quê? Dente por dente, olho por olho. Não tem meio termo. Vamos deixar Mateus 18. Eu quero ler mais um pouco de Mateus 18. Mas vamos lembrar desse fato em Mateus 6. Em Mateus 5, melhor dizendo, quando o Senhor Jesus fala da vingança, a partir do versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Mais adiante o Senhor Jesus fala do amor aos nossos inimigos. Gente, é fácil, humanamente falando? Não é possível isso. Isso só é possível, olha bem, eu estou falando de forma sincera. Porque muitas vezes as pessoas dizem que perdoam as outras, mas quando surge a oportunidade de revidar, ela não pensa duas vezes. Ela revida mesmo. Mas o Senhor Jesus nos mostra que não deve ser assim. Se você perdoar, perdoe mesmo, limpe o coração. Isso requer um tempo. Tem pessoas que perdoam, limpam o coração quase que imediatamente. Tem outras não, que demoram um pouco. Mas ali já cessou o motivo da vingança. O que se espera agora é que o coração esteja limpo e Deus dá provas, faz prova para saber se de fato você perdoou. Não para que Ele saiba, porque Ele já sabe. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas é para você se convencer de que de fato você está curado dessa enfermidade da alma chamada vingança, chamada ódio. Meus irmãos, humanamente falando, eu digo por mim mesmo, humanamente falando, a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Continuando a leitura de Mateus 18, a partir do versículo 23, o Senhor Jesus começa a falar mais uma parábola e diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Eita Jesus, hein? Se nós não tivéssemos a Jesus para interceder por nós diante de Deus, para nos representar diante de Deus como o advogado fiel, nós estaríamos condenados à perdição eterna. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Isso é humanamente cabível, né? Quando a gente está diante de uma acusação em que nós estamos vendo que nós seremos penalizados de forma brusca e de forma imediata e de forma bem intensa, bem severa, a nossa primeira reação é pedir o perdão da dívida. Pedir o perdão é sentar na mesa para renegociar a dívida, né? E com isso a gente quer contar com a boa disposição da pessoa que é o nosso credor. Hein? Foi isso que o servo fez. O servo não é besta não, ele fez o que é certo, sim. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, como Deus teve compaixão de nós. Deus dos altos céus olhou para a terra e disse: eu não vejo um justo sequer. Um justo sequer, todos estão condenados. Nenhum de nós, por mérito nosso, pode se justificar diante de Deus. A única forma que nós temos de nos justificar diante de Deus é crer no Senhor Jesus e na obra que Ele fez por nós. É nos esconder debaixo da graça de Deus. É mergulhar nessa graça, nessa misericórdia, nesse amor. Oh, glória! O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha, você não deve mais nada.
Em Cristo Jesus nós não devemos mais nada. Deus nos deu o exemplo, Deus nos deu o perdão. E as nossas dívidas para com Deus eram impagáveis. Nenhum de nós teria condição de pagar. Mas em Cristo Jesus, pela graça de Deus, através da fé que nós adquirimos quando ouvimos as boas novas. As boas novas, eis que nasceu em Belém, cidade de Davi, o Salvador do mundo. Assim disse os anjos aos pastores que estavam arrebanhando os seus rebanhos ali naquela madrugada, naquela tarde da noite. E eles se dirigiram para adorar o Salvador do mundo, para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nasceu para trazer a redenção a toda a humanidade. Ele nasceu para nos salvar. E nós cremos na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós adentramos este caminho aberto por Ele na cruz do Calvário, esse caminho de santidade que nos leva à vida eterna. Vamos nos preparar, irmãos e irmãs, para encontrarmos com o Senhor nosso Deus e que Ele diga para nós: venha a mim, ó benditos do meu Pai, e entrem na vida que eu preparei para vocês. É assim que o Senhor Jesus vai nos tratar naquele dia. Vamos nos preparar para esse encontro maravilhoso. Mas quando aquele servo, é aí que está a questão, 2 pesos e 2 medidas. Nós não nos cansamos de ler em provérbios, vários provérbios que nos falam sobre balança desonesta. Naturalmente, nós somos levados a agir e reagir através do egoísmo. Nós queremos tudo de bom para nós, né? Para nós tudo, para os nossos inimigos nada, não é assim? Para as pessoas, não precisam ser inimigos, para as pessoas às quais nós somos indiferentes, coisa que o Senhor Jesus nunca foi, indiferente a pessoa nenhuma. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciarei coisas firmes que você não sabe. Não é isso que Deus falou aí a Jeremias? Todo aquele que clama, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas temos que ter essa humildade. Temos que ter o coração aberto para darmos e recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas quando aquele servo, versículo 28, saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Olhe bem. O rei o anistiou de tudo. Toda a dívida, de todas as ofensas que ele tinha para com o rei, porque o rei teve compaixão dele. Não deveria ele reproduzir a atitude do rei? Não deveria ser ele misericordioso, ter compaixão do seu conservo? Mas não, ele queria porque queria receber, porque aquele conservo devia. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Gente, os olhos do Senhor estão em todas as partes. Não importa, não tem importância nenhuma se nós aparentamos ser piedosos, se de fato nós não somos piedosos. Nós devemos ser piedosos, misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai Celestial. O que Ele fez por nós, nós devemos fazer pelo próximo. Nós devemos fazer por nós mesmos,
Para com isso, de ter a consciência pesada pelos seus pecados anteriores. Deus não quer saber mais deles, não. Deus apagou. Deus apagou as suas ofensas, a sua dívida para com Ele. Tenha a consciência limpa. Creia na obra que o Senhor Jesus fez por mim e por você. A partir daí, considere o perdão para com o próximo. Não importa o que ele fez. Peça capacidade a Deus, ore a Deus, se derrame diante do Senhor, porque humanamente falando, você não é capaz de perdoar. É fácil perdoar o algoz daquele que tirou a vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. É fácil. Aquele que matou de forma cruel o seu ente querido, é fácil perdoar? A natureza pecaminosa do homem diz, olho por olho, dente por dente, sem misericórdia. Mas Deus nos mostra diferente. Repito, nós por nós mesmos não conseguimos isto. Nós só conseguimos isto através da capacidade que Deus nos dá para perdoar. Para perdoar. Por maior que seja a ofensa, o pecado daquela pessoa para conosco. Não é fácil não, meus irmãos. Mas é uma lei eterna. É uma lei eterna. Nós temos a revelação de Deus. As leis eternas, elas só podem ser conhecidas através da revelação de Deus. Através do sentido de moralidade do nosso Deus. Nós só podemos compreender as leis eternas e nós só temos capacidade de praticá-las se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, se de fato nós nos entregamos a Deus. Porque depender dessa carne aqui é olho por olho, dente por dente. É olho por olho, dente por dente. Em geral, o ódio, em geral a vingança, ela vem por conta de alguém, né? Em casos hediondos, né? Não somente, mas em especial no relacionamento entre pessoas que se conhecem, é gerada porque houve uma quebra de confiança. Alguém não confiou. Alguém abusou da confiança. Não é? Infidelidade conjugal é um exemplo. Aquele amigo que lhe passou a perna no seu emprego para ter a sua posição, não é? Outro exemplo. Até mesmo aquele colega de trabalho, né? Que quer lhe rebaixar, que quer lhe fazer de tapete. Que lhe humilha, que lhe trata mal, mas continue tratando-o bem, continue orando por ele, querendo o melhor para ele. É fácil? Não é fácil, não. Humanamente falando, é possível? Não. Mas através do poder de Deus? Sim. Através do altruísmo? Sim. Quando você se dá pelo outro. É claro, você tem que se dar, mas também para não se prejudicar, ok? Não é? Nós não podemos nos prejudicar também, né? Mas nós devemos fazer o possível para conviver com aquela pessoa em paz, não é? Movido através da confiança, da santidade em Deus, porque Deus é capaz de nos sustentar, Ele é capaz de nos segurar para que nós não caiamos nas ciladas de Satanás. Satanás, ele se aproveita. Olha, nosso Deus, ele age de forma legal e ética. Satanás não. Satanás, ele usa o que ele tem à sua disposição para lhe fazer pecar, para lhe fazer cair. É por isso que a palavra de Deus diz que não vem tentação a nós que não seja humana. Porque se Deus deixasse à disposição de Satanás
as tentações que ele coloca para nós, nenhum de nós escapava, porque é o ser astuto. Nós só escapamos porque nós temos a Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos discernimento. O apóstolo Paulo, depois de recomendar à igreja de Corinto que disciplinasse um irmão por ter feito uma coisa, ter cometido um sério agravo, a disciplina na igreja é importante. Agora, a disciplina na igreja tem que ser baseada na palavra de Deus, com toda a misericórdia, com toda a mansidão, mas exigindo que o indisciplinado se discipline. E Deus faz isso porque Ele nos ama. Em Hebreus, quando fala da disciplina do Senhor, o escritor aos Hebreus deixa claro isso. Qual é o pai não querendo o melhor para o seu filho? Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? A disciplina é para melhorar. A disciplina é para superação de dificuldades, superação de comportamentos contrários ao bom convívio entre as pessoas. Então houve um irmão ali em Corinto que fez um agravo. Isso foi publicamente conhecido. E esse irmão ele foi penalizado. Agora o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, ele diz para os irmãos o seguinte: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. O pecado de um irmão em uma igreja local afeta a toda a igreja, meus irmãos. Afeta a toda a igreja. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então, houve uma punição que o apóstolo Paulo tem como suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Depois de cumprida a disciplina, nós temos que trazer o irmão para o seio da igreja, de volta ao aconchego da igreja, de volta ao refúgio de Deus. E devemos dar um voto de confiança. Não devemos ficar com uma pulga atrás da orelha. Não devemos confiar. Agora, é claro que é importante, como em todos os aspectos do serviço do Senhor em igreja local, que a liderança esteja de olhos abertos. É importante que aquele pecado não seja reincidente, que aquele irmão não seja reincidente naquele pecado. É importante isso. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Então, a maior expressão de amor que nós passamos a conhecer do próprio Deus é o perdão. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, passou. Passou. Vamos ajudar aquele irmão para voltar a caminhar no nosso ritmo de santidade, no nosso ritmo de devoção à obra. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Ele não me deve mais nada, Ele não nos deve mais nada, Ele não deve mais nada a Deus. A fim de que Satanás, aqui onde eu quero, é um ponto que eu devo observar com os irmãos, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás, ele usa amargo ressentimento, de uma fagulha. Se nós damos lugar a ele, ele faz um incêndio em proporção descomunal. É por isso que nós devemos estar atentos, discernirmos, porque nós temos o discernimento dado pelo Espírito Santo em reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que nós não alimentemos essas más intenções de Satanás e com isso comprometamos a obra naquela igreja local. É importante nós observarmos isso. O perdão
é importante, não somente para nós que conhecemos a Deus, mas para toda a humanidade. Gente, você viver numa comunidade, né, com certas pessoas, onde você se sente magoado, ressentido com aquelas pessoas, que você tem sede de vingança, que você tem ódio por certas pessoas ali, a harmonia ali acabou-se. Falta pouca coisa para implodir uma guerra civil. Vemos isso na Síria. Síria é um exemplo disso. Síria, a intolerância religiosa na Síria, né, causou toda aquela guerra civil que nós estamos vendo. Agora, é claro que há interesses econômicos, há interesses estratégicos, em especial interesses dos norte-americanos. Perdão é uma lei eterna que nós devemos colocar em prática. Nós que conhecemos a Deus, nós que sabemos os seus desígnios, nós que sabemos aquilo que o agrada. Não é? Porque se nós formos para a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 2, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o versículo 14 diz, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não lhes perdoará as ofensas. Então, perdão é algo imprescindível. Imprescindível na obra de Deus. E nós, volto a repetir, humanamente falando, nós não conseguimos perdoar. Porque perdoar não é só dizer que perdoa, aperto de mão, um abraço, não. O perdão, ele tem que acontecer no nosso ser interior, ele tem que acontecer no nosso coração. Nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que limpar o nosso coração. Aí sim, diante de Deus e diante dos homens, nós podemos abrir as nossas bocas e dizer que nós perdoamos. Que eu te amo, irmão, eu te perdoo. Eu apaguei a dívida que você tinha comigo, assim como Deus apagou a dívida que eu tinha para com ele. É algo reflexivo, né? E é algo transitivo que nos leva aos céus, o perdão. E chega às narinas do nosso Deus como um aroma agradável. O perdão. Chega às narinas de Deus como um aroma agradabilíssimo. Deus espera de nós esse comprometimento. Eu lembro uma vez, meus irmãos, eu era novo convertido. E eu tive uma experiência pentecostal, porque eu creio. Não é? E eu me converti e congregava numa igreja batista. Uma igreja batista tradicional, histórica, daquela dos batistões mesmo. Né? E aí Deus começou a me mover, né? E eu comecei a falar, né? A falar para os irmãos o que Deus mandava. Né? Mas existe na igreja batista uma liturgia muito fechada, né? E teve um dia que o pastor Jorge Anderson, que foi o pastor, sob o pastorado dele que eu me converti, né? Ele foi à minha casa, né? Dizer, olha, irmão Jean, não pode ser assim. Se o senhor tem alguma revelação, alguma coisa para falar com o povo naquela igreja, o senhor tem que vir a mim, né? Relatar. A gente abre um espaço na liturgia para que o irmão vá lá e fale, né? Primeiro nós temos que avaliar, ele dizia, né? Agora, se o irmão não estiver contente, não fique constrangido não, o irmão pode ir para outra igreja. Ele, né? Foi certo, né? Ele, segundo aquilo, a doutrina dele, segundo aquilo que ele, né, que ele cria, aquele era o procedimento correto. E aquilo gerou em mim uma mágoa para com o pastor Jorge.
E uma vez eu estava num banheiro, escovando os dentes, né? Aí eu conversando com a minha esposa, depois desse episódio, logo que eles saíram, né, que a gente conversamos a respeito desse episódio. Aí minha esposa falou alguma coisa, não, mas eu não tenho nada contra ele não. Imediatamente o Espírito Santo falou a mim, você é mentiroso. Imediatamente o Espírito Santo falou a mim, você é mentiroso. Porque de fato eu tinha mágoa por aquilo, né? Por aquela reação que a igreja teve, em particular ele como líder ali teve. Né? Aí Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui limpando e Deus limpou. Mas eu precisava me convencer, eu precisava perdoar, eu precisava perdoá-lo. Né? Assim como ele precisava me perdoar. Mas glória a Deus, hoje nós somos amigos, né? Ele está fazendo uma obra belíssima na Romênia, com a sua família, missionária Virgínia, com seus filhos, Felipe e Elisa. Né? É isso, meus irmãos. E outros fatos que aconteceram na minha vida, né? Que Deus sempre me mostrou que o caminho é o perdão. Que para o homem de Deus não cabe a mágoa e o ressentimento em seu coração. Não cabe ao homem de Deus a mágoa e o ressentimento. Não cabe a altivez de espírito. Não cabe o orgulho. Nós temos que ser desprovidos de toda e qualquer semente de amargura, semente do mal. Porque Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer nos usar. Ele pode até usar uma pessoa ressentida, magoada, orgulhosa, né? Arrogante. Ele pode até usar. Ele usou uma jumenta e ela falou com voz humana. Imagine. Mas Ele não quer isso. Ele quer nos usar. Porque nós estamos preparados para sermos usados por Ele. É assim que Ele quer. Então, meus irmãos, vamos à obra. Vamos tirar de nós a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança de nossos corações, porque ao homem de Deus isso não é aconselhável. Nós devemos colocar em prática essa lei eterna, que é a lei do perdão, que Deus nos ensina maravilhosamente em sua palavra. Ô Pai Santo, Pai querido, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua capacidade de perdoar, expressão máxima do Seu amor. O perdão é a expressão máxima do Seu amor, Pai. O Seu amor para conosco, que tanto o ofendemos. Desde quando nós temos consciência dos nossos atos, nós passamos a ofendê-lo, Pai. Se não por palavras, por pensamentos, mas também por ações, por omissões. Por isso, Pai, nos ajuda. Oh, Jesus. Halashili kalamana. Alimalamana, hanalamaha, shili kala, halamana lamaha, shilimini kalamanai. Alimalamana, hanalamaha. É isso que eu quero. Hashili kalamanai. É isso que eu quero dos meus filhos. Que eles façam a diferença. É fácil amar aqueles que nos amam. Mas eu dou capacidade para que vocês amem os seus inimigos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda.
porque sozinhos nós não podemos, Senhor. Nós por nós mesmos não podemos, Senhor, mas é pelo Teu Santo Espírito, é pelo Teu Santo Espírito, através da revelação da Tua Palavra, que nós compreendemos o Teu querer, a Tua vontade, que nós passamos a compreender as leis eternas, que nós passamos a entender as leis naturais e nós passamos a vigiar sobre as leis positivas. Aquelas que nascem no anseio de uma sociedade, aquelas que estão promulgadas nos códigos civis, na Constituição. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua capacidade, em nome de Jesus. Amém. Pois é, oh glória. Ah, Jesus. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, em nome santo de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite.